E aí a mãe e a irmã não tinham ido para o ciclo de oração. E aí ele está contando muito cheio de vontade para a mãe. Diz assim: mãe, mas o ciclo de oração foi maravilhoso. Deus falou, a irmã fulana cantou e a glória de Deus desceu, o irmão pregou e vidas se reconciliaram para Jesus. E ele disse que percebeu que o motorista do táxi estava olhando para ele pelo retrovisor. E aí ele falando com muita vontade, aí teve uma hora que o motorista disse assim: rapaz, você é crente? Ele disse assim: sou, da Assembleia de Deus. Deixa eu te contar uma coisa. Quantos anos você tem? 23. Por quê? Eu tinha um irmão que tinha 23 anos também. Ele era assim, crente igual você, de outra igreja. E ele era igual você, envolvido com as coisas de Deus. Falava das coisas de Deus com muito amor, com muito zelo. E era apaixonado por Jesus. Aí teve um dia que ele recebeu uma notícia muito boa e morreu. Aí ele disse que não deu muito crédito, continuou falando. Aí ele olhou para a mãe e disse assim: a senhora é mãe dele? Ó, senhora, fala para ele ficar um pouco mais calmo e não se envolver tanto com as coisas de Deus, ou não ser tão apaixonado por Jesus, porque pode ser que ele morra também. Aí o melhor vem agora. Aí ele responde assim: é bom que eu morra, mas eu morra de poder, morra de unção, morra de Bíblia, morra de oração, morra apaixonado por Jesus. E eu adorei isso, gente, porque o que a gente tem que economizar é nas coisas da carne. A gente tem que economizar em pecar, a gente tem que economizar em desobedecer às coisas de Deus, a gente tem que economizar nas coisas do mundo, mas nas coisas de Deus a gente tem que ter um envolvimento extraordinário, a ponto de nos dar uma overdose de Jesus. O mundo não entende, mas quanto mais a gente recebe Jesus, mais a gente quer. Crente que é crente, quando Jesus está falando, ele não se satisfaz e diz: manda mais, Jesus, fala, porque eu quero te ouvir. Ele sente a presença de Deus e diz: Jesus, eu quero sentir mais. E às vezes a gente vai nos lugares e as irmãzinhas começam a gritar e diz: manda fogo, Jesus. E eu dou risada, porque a gente precisa ser apaixonado por Jesus. É o mundo inteiro andando na contramão, mas a igreja é diferente e está dizendo: nós queremos Jesus, só Jesus. Verso de número 4: este, chegando-se a Jesus com instância, lhe suplicaram, dizendo: ele é digno de que lhe faças isso. Verso 5: porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou uma sinagoga. Terceira verdade sobre este centurião é que esse centurião era um homem de boas ações. Quando os anciãos vão até Jesus pedir para que Jesus curasse o criado, eles falam algo a mais a Jesus, aquilo que o texto não diz que o centurião pediu para que eles falassem. Depois de fazerem a exposição do problema ou da dificuldade, eles olham para Jesus e dizem assim: Jesus, o Senhor precisa fazer alguma coisa. Sabe por quê? Porque este homem é um homem bom, ele é amigo do nosso povo, ele é digno, ele até construiu para a gente uma sinagoga, então ele fez muito por nós. O Senhor precisa fazer alguma coisa por ele. Estes anciãos, ou o povo daquela sociedade, daquela comunidade, compreendia que aquele homem era um homem de boas atitudes, de boas práticas, de bons comportamentos. A nossa fala precisa ser idêntica às nossas atitudes. A gente não pode se contradizer em falar uma coisa e fazer outra. A gente não pode se contradizer em pregar e não viver. Em vir aqui, ouvir aqui, dar glória a Deus aqui, louvar aqui, mas quando sair daqui, ter atitudes que não agradam a gente ou o Deus da nossa vida. A sociedade daquela época olhou para Jesus e disse: Jesus, ele é um homem bom. Jesus, ele gosta da gente, é nosso amigo. Jesus, ele é digno. Jesus, ele construiu até uma sinagoga para que o povo fosse buscar a Deus.
Então faz alguma coisa por ele. É óbvio que Jesus não se impressiona com o que descrevem do centurião. Mas o que é interessante é a fala de alguém que não recebeu ordem para falar isso, mas fala por livre e espontânea vontade. Isso criou em mim uma interrogação, porque a gente precisa tomar cuidado nas nossas ações aí fora, porque o mundo olha para a gente. O apóstolo, escrevendo à igreja de Corinto, na sua segunda carta, no capítulo 3, diz assim: vós sois uma carta aberta, lida por todos os homens. O mundo está de olho na gente. O mundo está olhando para a gente. Quais são as nossas práticas? O que é que nós temos feito? Será que o mundo está vendo Jesus na gente? Hoje de manhã eu fui fazer uma visita e eu achei interessante a fala de uma irmã. Nós estávamos lá resolvendo uma situação e alguém disse assim: mas a irmã é muito de oração e está passando uns problemas em casa. E disse assim: a minha nora precisa ser mais crente, porque ela não se veste muito bem. E aí a nora olhou para ela e disse assim: mas é verdade, preciso ser, não me visto muito bem. Mas e a senhora que se veste bem e que se diz que é crente e tem uma língua muito grande, fala mal de todo mundo? A nossa prática, gente, precisa ser uma prática que seja idêntica, ou se não for idêntica, que seja ao menos parecida com o que está descrito na palavra de Deus. O jovem cristão não pode se vestir de qualquer maneira, ele é diferente. A irmã de Deus não pode ter a língua grande, ela é crente. O homem de Deus não pode se envolver com qualquer um, ele é crente. As nossas práticas precisam ser parecidas com a prática de Jesus. Alguém olha e diz assim: o centurião é homem digno, é homem bom, é amigo do povo, construiu uma sinagoga. E é óbvio que o que falam da gente não define quem a gente é. Isso é fato. Alguém pode falar alguma coisa de você e você ser totalmente o oposto do que alguém falou, com certeza. Mas quando alguém falar, precisa ser verdade na boca desse alguém. Vai ali um jovem cheio de Deus, vai ali uma mulher de oração, vai ali um homem de palavra. Aquele ali de verdade pertence a Deus. As nossas atitudes e as nossas práticas precisam ser parecidas com aquilo que Jesus deseja que seja. Verso número 6 diz assim: então Jesus foi com eles, e já perto da casa o centurião enviou-lhes amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Verso 7: por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo, porém manda uma palavra e o meu rapaz vai ser curado. E aí no verso 8 ele diz: porque eu também sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados as minhas ordens, e digo a este vai, e ele vai, e ao outro vem, e ele vem. A quarta verdade, gente, desse texto sobre a vida desse centurião é que ele era um homem humilde, que mesmo sendo grande, se fez pequeno diante de Jesus. Como eu disse no início da mensagem, ele era um centurião, comandante de 100 homens do maior exército da época, que era o exército romano, que era como se fosse hoje os Estados Unidos, era o centro do mundo, era Roma. E este homem não era um Zé Ninguém da sociedade, ele tinha um status grande. E quando ele olha para Jesus, ou ouve falar de Jesus, e que Jesus está indo na sua casa, uma humildade imensa toma conta dele. Ele diz: Jesus, não vem Jesus, porque eu não sou digno. O Senhor é muito grande para entrar na minha casa.
Ó Jesus, eu tenho alguma autoridade nesta sociedade, porque eu comando sem homens. Eu digo a eles, vão e vão, e vem e vem. Mas a tua autoridade é na terra, é no céu, é debaixo do céu, é no mar, é em qualquer lugar. O Senhor é poderoso em todo lugar. Então eu não me sinto digno de ter o Senhor em minha casa. Ele é humilde, gente, de uma maneira extrema, porque ele poderia bem dizer, Jesus, pode vir, ou de certa forma obrigar a Jesus dizendo assim, vem porque eu sou centurião e o Senhor precisa ir na minha casa. Mas ele é humilde e reconhece que não é nada diante de Deus ou de Jesus. Esse homem ensina pra gente que a humildade precisa ser extrema também na nossa vida. Ninguém é nada diante de Jesus. Diante de Jesus não tem grande, diante de Jesus não tem poderoso, diante de Jesus não tem alguém que faz, diante de Jesus não tem alguém que é grande o suficiente para impor a ele alguma coisa. Diante de Jesus todos somos pequenos. Eu gosto daquele hino que diz, a glória é dele, o domínio é dele, o grande aqui é ele, é tudo dele, é por ele, é com ele, é para ele, o grande ainda é ele. Nós vivemos tempos em que a arrogância toma conta de algumas pessoas e o nariz está lá em cima, e alguém se acha porque tem um carro bom, alguém se acha porque veste um terno bom, alguém se acha porque toca bem ou tem uma boa voz, e a gente precisa compreender de que não somos nada diante da pessoa de Jesus. É Jesus que é grande, eu sou pequeno. É Jesus quem faz, eu não faço nada. É Ele quem faz. A igreja precisa compreender que o dono dela é Jesus e nós somos obedientes a Ele. Às vezes a gente vai em alguns lugares e a gente repara em algumas coisas e, gente, como tem gente sem noção. Porque se veste bem, acha que pode humilhar alguém, porque chega com um carrão na porta da igreja, se acha autossuficiente para humilhar aquele que veio a pé. E aqui dentro são todos iguais. Jesus olha para a gente e diz assim, não tem ninguém maior do que ninguém. E o reino de Deus é o oposto da arrogância. Porque alguém pergunta para Jesus, Jesus, quem é grande no reino dos céus? Aí Jesus olha e diz assim, o grande lá é aquele que serve. O reino ou o evangelho é oposto à prática deste século. A arrogância domina, a soberba toma conta, mas a humildade ainda clama dizendo, eu preciso estar no meio de vocês. Porque só Jesus é grande, só Jesus é poderoso. Irmãos, se Jesus não estivesse aqui, nada aqui faria sentido. Se Jesus não falar através da palavra dele, coitado de quem for pregar. Se Jesus não receber o louvor, coitado daquele que canta. É Jesus que é grande e nós somos apenas instrumentos. Isaías, escrevendo no seu livro, usa uma expressão que eu gosto demais. Ele diz que é caco no meio de outros cacos de barro. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz assim, nós somos vasos de barro, para que a excelência seja dele e não nossa. O oleiro é ele, o grande é ele, o excelente é ele, quem cura é ele, quem transforma é ele, quem dá vida é ele, quem dá é ele, quem tira é ele que é tudo, nós não somos nada. Este homem, socialmente, pela posição que ocupava, poderia ser arrogante, mas ele é extremamente humilde. Ensina a nós muita coisa. Estou terminando, verso 7. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, disse uma palavra, basta apenas uma palavra e meu criado sarará. Primeira verdade sobre a vida desse centurião é que era um homem amoroso, que se importava com o próximo, decidiu ir até Jesus, um homem que tinha boas ações, um homem humilde.
E agora é fantástico isso, porque ele era um homem que acreditava no poder de Jesus. Gente, ele não conhecia Jesus pessoalmente. Ele não sabia quem era Jesus. Ele apenas ouviu falar de Jesus. E automaticamente, este homem crê em Jesus. E este crer dele é muito sensacional, porque mesmo sem ver e sem conhecer, ele diz assim: se o Senhor falar só uma palavra, eu sei que este criado que está enfermo pode se levantar da cama. Eu não preciso lhe ver fisicamente para eu crer no Senhor. Eu creio em Ti, mesmo sem te ver. É muito fácil alguém crer quando o material está muito presente na nossa vida. É muito fácil alguém crer que Jesus vai fazer uma obra na vida de alguém quando este alguém está dentro da igreja. Eu quero ver crer quando este alguém está lá no mundão, pintando e bordando. É muito fácil eu crer que Jesus vai me dar saúde ou conservar a minha saúde quando a minha saúde está 100%. Vamos crer quando o câncer toma conta. Porque eu creio, e a fé que eu acrescento agora, que seria a última qualidade dele que eu iria falar, era um homem de fé, não é visível. Não é crer no material, naquilo que nós podemos contemplar, mas é o que o escritor aos Hebreus diz no capítulo 11, é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. Sabe o que é fé, gente? Sabe o que é crer? É você ir em um jardim, na realidade em uma terra seca, e Jesus dizer assim, ó, contempla um jardim florido. Mas Jesus é uma terra seca. Tenha fé que vai florescer e vai virar um jardim cheio de flores. É Ezequiel ir num vale de ossos sequíssimos, e Deus dizer assim, profetiza que eles viverão. Como? É fé. Eu não sei como, mas eu tenho fé que aquele que está falando é poderoso o suficiente para fazer acontecer aquilo que ele está dizendo. Jesus, eu não te conheço, e eu não sou digno de que o Senhor venha na minha casa, mas fala só uma palavra, eu sei que ele vai se levantar da cama. Nós precisamos crer no Jesus que nós pregamos, gente. Nós precisamos compreender que este Jesus ainda é poderoso para pegar o pior pecador lá de fora e fazer dele um vaso valoroso nas mãos do Senhor. Eu não sei se tem alguém aqui lá do campanário, tá bom? Mas lá tinha um irmão, e alguém deve conhecê-lo aqui, Jean. Ele era evangelista, um homem muito usado por Deus, e ele caiu nas drogas. Ficou 7 anos, irmãos e irmãs. E nós passávamos, às vezes, muitas vezes ia para a igreja e passava pelo Jean, e o Jean estava na sarjeta, mas acabado. Foi para aqui, clínica de recuperação, não sei quantas vezes, não dava jeito. E aí alguém olhava e dizia, não, o Jean não tem mais jeito. É só a sepultura que aguarda o Jean. O Jean não serve mais para nada, o Jean vai morrer. E nós orávamos e dizemos, Jesus salva o Jean, Jesus liberta o Jean, Jesus, se o Senhor tem plano, faz uma obra, Jesus traga ele de volta. E alguém dizia, não adianta, são 7 anos já, a droga consumiu, faz parte da corrente sanguínea, o vício é maior do que ele, não tem mais jeito. E a gente, Jesus faz, Jesus tu podes. E hoje o Jean está de pé, pregador da palavra, Jesus transformou, deu banho no sangue dele, levantou, eu dei o meu número para ele, agora todo dia umas 20 vezes ele manda mensagem falando de Deus. Deus fez uma obra completa na vida do Jean, porque Jesus ainda é poderoso para realizar aquilo que o homem natural, mesmo não acreditando, Jesus faz. E a gente precisa, gente, crer. É impossível para mim, mas para Jesus ainda é possível. É difícil para mim,
Mas para Jesus não é facinho. E se Ele quiser, Ele faz. Você pode ter entrado aqui nesta noite dizendo assim: Senhor, está muito difícil. Senhor, não tem mais jeito. Jesus, não tem situação. Jesus, olha, vai acabar assim, meu irmão, minha irmã. Se Jesus lhe disse alguma coisa, acredite na palavra dele, porque Ele é poderoso para velar por ela e fazer com que ela se cumpra. Se for o Guilherme que falou a você, duvide. Mas se foi Jesus, agarra com confiança e acredita que Ele ainda faz o impossível acontecer. E esse homem acredita na palavra de Jesus. E aí Jesus se admira dele e diz assim: olha, em todo Israel eu procurei uma fé igual essa, mas não encontrei. Esse homem é um exemplo para vocês. E diz a Bíblia que quando os amigos que vieram trazer outra resposta a Jesus vão para casa, chegam lá e encontram o criado curado. E aí eu termino dizendo a vocês: o tema, basta apenas uma palavra. O texto especificamente direciona isso à palavra de Jesus. Jesus, basta uma palavra tua. E aquilo que não pode se resolver, se resolve, porque tua palavra é poderosa. Mas é possível nós compreendermos de que precisamos ter um posicionamento e ter uma palavra perante este mundo. Somos diferentes, como aqueles 3 jovens, e aqui não digo somente dos adolescentes, mas da igreja como um todo. Não nos dobraremos diante dos prazeres do reino. Vão ser lançados na fornalha, joga, vão morrer. Podemos morrer se Jesus quiser. Se Ele não quiser, Ele vai fazer alguma coisa. Jogou na fornalha. Jesus podia não ter aparecido, que eles morriam cantando, mas Jesus apareceu e deu grande livramento. Mas a atitude deles, a convicção deles deve ser a nossa. Queremos Jesus, somente Jesus. Jesus é tudo pra gente. Não abrimos mão de Jesus para nada. Só Jesus preenche aquilo que o namorado não preenche, que a tatuagem não preenche, que a bebida não preenche, que a rede não preenche. É só Jesus que é o suficiente para a nossa vida. E as atitudes deste homem, ou na realidade as nossas atitudes, precisam ser parecidas, ou mesmo que iguais. Nós precisamos amar e estender a mão ao próximo. Nós precisamos, durante toda a nossa vida, nos direcionarmos a Jesus. Nós precisamos ter boas práticas diante dessa sociedade. Nós precisamos ser humildes diante de Jesus e nos humilharmos perante Ele. E nós precisamos, independente da circunstância, acreditar na sua palavra e ter fé no Filho de Deus. Coloque-se de pé com autorização do pastor. Eu vou terminar cantando com vocês. Vai ser muita oportunidade, eu vou cantar com vocês. Só que esse é mais antigo do que a gente cantou no início. Eu gosto bastante. Porque a gente precisa de Jesus. Irmão, se você sair daqui nesta noite com isso batendo na sua cabeça, ou esta palavra falando ao teu ouvido, eu estou feliz demais. Você precisa de Jesus. Se esses adolescentes saírem daqui, enfrentarem a segunda